Saudamos a você, estimado amigo e irmão, e convidamos para a nossa reflexão semanal hoje sobre o tema finados. Uma vez que, dia 2 de novembro, a Igreja Cristã, o mundo todo, lembra o dia de finados. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que até aqui nos trouxe, também nos acompanhe em nossa reflexão de hoje. Dia de finados. No dia de finados, 2 de novembro, a cristandade lembra o dia de finados, dia em que lembramos os entes queridos que não estão mais conosco. A lembrança traz saudades, lembramos com carinho e agradecemos a Deus que os colocou em nossa vida e especialmente os colocou na fé em Cristo Jesus. Agradecemos pelas lições preciosas que eles nos deixaram. Lembramos que também nós, um dia, partiremos deste vale de lágrimas para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 1, versículo 23. Estimados, vivemos mais uma vez o dia de finados. Muitos cemitérios serão ou são visitados e, para espantar a tristeza, flores são levadas aos entes queridos e, em alguns lugares, até cultos são realizados nos cemitérios pelos pastores. E enquanto para os não cristãos, finados lembra somente perdas, para nós cristãos, lembra muito mais do que isso. Finados lembra especialmente a ressurreição de Jesus Cristo para a nossa segurança e o consolo na vida que dura para sempre, a vida eterna. A morte é um acontecimento não simpático e ela não entrou no mundo por vontade divina, mas por causa do pecado. Chama-se de pecado original. Lutero fala na Confissão de Augsburgo, no artigo 2º, de uma inata pestilência, isto é, uma peste com a qual a gente nasce e da qual a gente vai morrer. Também o rei e profeta Davi, quando ainda jovem, estava ciente de que a morte rondava a sua vida. E ele disse para o seu amigo e cunhado Jonatas, em 1 Samuel capítulo 20, versículo 3, apenas há um passo entre mim e a morte. Nós, igualmente, estamos sujeitos à morte, como lemos no Salmo 44, versículo 22. Somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas indo para o matadouro. Salmo 44, 22. Amados, é preciso contar com a realidade da morte e não ser ignorantes com respeito aos que dormem. Não saber a respeito dos que dormem, isto é, dos finados, é resultado do não conhecer a palavra de Deus. Pouco frequentar os cultos e os estudos bíblicos, de não ler a Bíblia com regularidade, de não se interessar em saber o que a Bíblia quer nos ensinar, de não saber viver de acordo com a vontade de Deus. E o resultado de desconhecer a respeito dos que dormem é tristeza, a qual, por sua vez, gera angústia, dor e desespero. Não ter esperança é ser um vivo morto, espiritualmente falando. E especialmente, ignorantes com respeito aos que dormem são as pessoas que não creem em Jesus. Não creem que ele morreu e ressuscitou, por isso podem ter esperança ou não podem ter esperança e nem consolo. Fazemos então a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, com alguns destaques para a nossa reflexão. Versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Os que dormem. Isto é uma maneira de se referir àqueles que já estão mortos, que dormem o sono da morte. Os demais, isto é, os pagãos, aqueles que não creem em Jesus, os pagãos que não conhecem e não reconhecem
a Deus como Senhor. Estes não têm esperança. São os que vivem sem Jesus no coração. Estes não têm esperança, pois não sabem nada com respeito à ressurreição e à vida eterna com Deus. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Trará em sua companhia. Jesus, com sua perfeita obediência a Deus, se tornou o único mediador entre Deus e os homens. E será unicamente por meio dele que os mortos ressuscitarão. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Palavra do Senhor, isto é, um ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo ou uma revelação especial dada ao apóstolo em nome do Senhor Jesus. De modo algum precederemos os que dormem. Aqueles que já morreram, crendo em Jesus, eles não estarão em desvantagem quando Jesus voltar. A segunda vinda de Jesus será vista por eles, assim como será vista por aqueles que ainda estiverem vivos. Mas, versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo continua seu argumento no versículo 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Palavra, voz, ressoada a trombeta. São três maneiras de expressar o mesmo chamado do Senhor Deus. É uma palavra de ordem, é vivificante, palavra de Jesus. Não é uma observação, é palavra de ordem. Voz do arcanjo. Jesus usa os anjos para executar a sua vontade. E assim será no juízo final. Os mortos em Cristo, aqueles que morreram crendo em Jesus como seu Salvador, estes ressuscitarão primeiro que nós, mas ainda não verão o Senhor Jesus. Eles precisam esperar por aqueles que estão vivos no momento da volta de Jesus para serem arrebatados e então juntos verem o Senhor. Ou, como diz o texto, seremos arrebatados juntamente com eles, isto é, com os mortos que então ressuscitaram. Arrebatados, palavra traduzida do grego que carrega consigo a noção de uma ação repentina e violenta, mas transformadora para o bem. O ponto de reforço do apóstolo é: seremos todos reunidos no dia da ressurreição ou no dia do juízo final. Tanto os mortos como os vivos, reunidos por entre nuvens, veremos o Senhor descendo da sua glória com seus anjos e arcanjos, como lemos em Mateus 25, versículo 31 e seguintes. Versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Alguns tessalonicenses, eles estavam com medo que seus familiares que haviam falecido crendo em Jesus, eles não conseguiriam chegar a tempo para ver Jesus na sua vinda. Paulo, então, conforta aqueles, como a todos os cristãos de hoje, dizendo que os mortos em Cristo serão os primeiros a experimentar a ressurreição. E depois do arrebatamento daqueles que ainda estiverem vivos, na volta de Cristo, então, todos os cristãos estarão reunidos e para sempre com o Senhor em sua glória celestial e eterna. Claro, falando em dia de finados, lembramos que nós, cristãos, choramos a morte de um familiar ou mesmo um conhecido, um irmão na fé. Somos humanos, temos sentimentos, mas não choramos como aqueles que não creem em Jesus, que por isso não têm esperança de um futuro reencontro com o falecido. A ressurreição de nosso Senhor Jesus e a vitória
que ele nos dá sobre a morte e o pecado, por meio dele, nos dão uma esperança viva, apesar da separação e da dor causada pela morte física e a consequente separação momentânea. O texto bíblico é uma declaração por palavra do Senhor de que Jesus morreu e ressuscitou e que ele vai voltar para levar consigo a cada um de nós que cremos nele aos céus, na vida eterna. Em Apocalipse 14, versículo 13, nós lemos que são bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Quem perseverar em crer em Jesus, este vai ter o descanso eterno no céu, na nova terra, no novo céus. Jesus é o bom pastor que alimenta as suas ovelhas com o seu corpo e sangue, especialmente na Santa Ceia, que é verdadeira comida e verdadeira bebida. João capítulo 6. Aí está a esperança em Jesus e o consolo que dele provém. Ele morreu e ressuscitou. Ele é o Senhor. Ele ama, perdoa e salva. No dia dos finados, a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa esperança, consolo e conforto. Nesta reta final, por isso, do ano de 2022, nós precisamos passar pelo dia de finados. Sim, lembrar os que já partiram e lembrar que também nós um dia partiremos deste mundo. Vamos então igualmente nos aproximar do Natal de Jesus. Tem menos de 60 dias para este grande festivo dia. E aí, vamos lembrar e com os anjos cantar, hosana nas maiores alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. E que a nossa oração possa sempre ser: obrigado, Senhor Jesus, pois em meio à morte podemos ter esperança com júbilo, graças à tua ressurreição. Cria no coração de cada filho teu a alegria desta viva esperança da tua vitória sobre a morte. Guarda-nos, ó Senhor Jesus, sempre na fé em ti. Em teu santo nome é que nós oramos. Amém. Pela sua companhia e mais esta nossa reflexão, nossa gratidão, e desejamos que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a cada um abençoe e guarde, console e conforte na verdadeira fé e na viva esperança da vida eterna por Jesus, o Salvador. Fiquem todos com Jesus e até a próxima semana.